Levain, fermento natural. Última aula e preparo de pães. Bom, pessoal, nosso fermento que foi para a geladeira, tanto o fermento integral quanto de farinha branca, nós vamos utilizar ele hoje. Por quê? Para fazer um pão com esse fermento, ele tem que estar alimentado. Você não pode tirar ele da geladeira e usar direto para fazer o pão. O que a gente tem que fazer? A gente tem que refrescar esse fermento. E como é que a gente refresca? A gente vai tirar uma quantidade dele, acrescentar o dobro de água filtrada, misturar e depois o triplo de farinha, seja integral ou a branca. Hoje eu vou preparar 2 pães, um com farinha integral e um com a farinha branca. Então, geralmente as receitas de pães levam cerca de 200 gramas do fermento já refrescado. A gente vai fazer essa mistura, deixar descansar tampado por cerca de 4 horas mais ou menos, até praticamente dobrar de tamanho e fermentar bem. Quando a temperatura está ideal, pode ser que se estiver muito frio, demore um pouco mais. E a partir daí a gente vai fazer o pão. O que sobrar vai para a geladeira. E para refrescar esse fermento aqui, a gente vai fazer igual a gente sempre tem feito. Como eu sei que o meu pão vai precisar de mais ou menos 200 gramas de fermento refrescado, eu já fiz os cálculos, que inclusive vai sobrar um pouco. Eu estou colocando 50 gramas do fermento que eu tirei da geladeira, tanto do branco quanto de farinha integral. Vou acrescentar o dobro de água filtrada, no caso aqui, 100 ml nos dois. Vou misturar para dissolver bem esse fermento. E aqui vale usar a mão também para dissolver, que eu acho que é muito mais fácil. E agora acrescentar farinha, que é o triplo da quantidade do fermento inicial, 150 gramas. Agora nós vamos misturar os dois, esperar uns 5 minutinhos para farinha absorver essa água depois que a gente mistura, e aí a gente finaliza tentando fazer umas bolas. Olha só como que tá essa massa aqui, como que ela ficou. Quando você espera 5 minutinhos, misturou aqui grosseiramente e vai esperar 5 minutinhos, o que vai acontecer? Essa varinha aqui está ainda sem ser molhada, e mesmo a que está molhada vai continuar a absorver a água que existe aqui. Aí vai ficar muito mais fácil de você trabalhar. E fazer o mesmo com as duas. Enquanto esse fermento descansa 5 minutinhos, eu vou guardar os meus fermentos já prontos na geladeira. O que é o ideal? Você sempre anotar em algum lugar uma data de quando você preparou o fermento. Isso para você não perder o controle, porque é importante que de 15 em 15 dias você refresque esse fermento. Eu gosto de refrescar uma vez por semana, mas também depende muito da quantidade de pães que você vai fazer. Se você for fazer para vender, que é o ideal, que as pessoas realmente vão comprar, você vai ver que refrescar ele semana por semana, toda semana, vai dar ele mais força na hora dele levedar a massa. Então, uma outra dica é você também congelar.
Aí é colocar num saquinho de congelamento, levar no pote fechado para o congelador, deixando um pouco de espaço de ar, que às vezes ele pode crescer no início do congelamento e pode estourar o vidro. Deixe congelado e na hora que você voltar e for usá-lo, você tira, deixa ele em temperatura ambiente e vai ter que fazer todo esse processo que a gente fez aqui agora para alimentá-lo novamente ou refrescar esse fermento. Agora, depois dos 5 minutinhos, aí eu vou misturar com a mão isso aqui. Aí é misturar rapidamente, não precisa ficar sovando não, mesmo porque a massa vai estar mais molinha. Olha só isso. Olha aqui como é que ela tá. Misturou. Você viu que está bem misturado. Raspa as laterais da vasilha que você está usando. A gente vai tentar fazer uma bola com isso aqui. Um formato mais arredondado. Lembrando que quando ele começar a fermentar aqui, ele vai espalhar nessa vasilha aqui. Olha como é que tá. Lavar minha mão e ir para o fermento branco. Vamos lá, agora fermento branquinho. É a mesma coisa que eu fiz com fermento de farinha integral. Misturar com as mãos. Aí envolver bastante, principalmente puxando aqui as farinha que ficou agarrada na lateral. Sovar com as pontas do dedo. Vai agarrar na mão? Vai. Mas não preocupa não. É assim mesmo. Se você mexer aqui mais ou menos 1 minuto, já é o ideal. E aí você não precisa ficar assistindo aqui isso durante 1 minuto, né? Pronto. Agora é tampar com pano de prato. Ou se você fez dentro de um vidro, pode colocar a tampa do próprio vidro e levar para o armário durante 4 horas ou até isso aqui dobrar de tamanho. Esse vai para o armário. Aí a gente volta daqui a pouco. Os meus fermentos cresceram. Olha aqui o tamanho, fermento integral e o fermento branco. E agora eu vou fazer as receitas dos pães. Para essa receita eu estou usando 200 gramas do meu fermento, mais o dobro de água, que foi 400 gramas, mais o triplo de farinha, 600 gramas. Estou usando 3 tipos de farinha aqui, 280 gramas da branca, 160 da farinha de linhaça e 160 da farinha integral. Só que dessa vez eu vou misturar tudo aqui, isso, né? E sovar, seja aqui dentro dessa vasilha ou numa bancada. Eu acho mais interessante, mais fácil. Na hora de sovar, o legal é colocar numa bancada. E essa hora que a gente vai acrescentando sal aos poucos. Essa receita entra 12 gramas de sal, mas eu gosto de colocar um pouquinho a mais, 15 gramas. Depois, volta para uma vasilha que você vai levar para o armário para descansar por 4 horas. A nossa massa descansou durante 5 horas. Olha como que ela desenvolveu. Essa é da farinha de trigo integral. E
de farinha branca, que é mais molenga. Olha só, todas as duas desenvolveram e dobraram de tamanho. E agora a gente vai pegar numa bancada e nós vamos colocar essa massa e trabalhar ela para a última fermentação. É isso mesmo, essa massa dos pães, né, elas para desenvolverem bem e para criarem a textura e o aroma dela característico desses pães mais rústicos, elas têm que descansar bastante. É o mais importante para a qualidade do pão é o tempo de descanso e de fermentação. Depois que a gente fizer esse processo aqui, ela vai descansar mais ou menos 1h30. Então vamos preparar que essa parte aqui é simples, mas vocês têm que ver como que faz. Eu vou jogar a minha massa, aproveitar bem isso que está aqui. Aqui eu vou apenas tirar o ar dela, formando um retângulo em cima de uma bancada com farinha. Vocês vão ver que agora eu vou usar um pouco mais de farinha de trigo, né? Mas a gente vai usar só um pouquinho aqui, apenas para a gente poder modelar e trabalhar essa massa aqui. É como se estivesse fazendo quase um tamanho de um papel A4, um papel ofício. E depois disso eu vou começar, depois que eu tirei bastante ar dela, eu vou começar a enrolar ela de novo. Enrolando as pontas, ó, trazendo uma sobre a massa, como se tivesse um rocambole, até os dois lados se encontrarem. Aqui eu vou fechar, apertar aqui bem para ficar fechado, ó. Dando os beliscões na massa e virar ela. Olha como que já está dando o nosso formato de pão. Nessa hora eu gosto de jogar, ter mais farinha perto de mim, para eu poder jogar em cima e do lado da massa. Se você tiver uma forma antiaderente, você vai colocar a massa tal qual ela está aqui, nessa forma, para ela crescer mais 1h30. Se não for antiaderente, você vai colocar, sovar bastante farinha e colocar a massa, porque ela vai crescer ainda essa 1h30. Essa aqui está pronta. Vou colocar a minha massa aqui, vou cobrir ela com um pano de prato e deixar mais 1h30 para ela crescer. Isso. Agora eu vou trabalhar a minha massa de pão branca. Ela é mais molenga. Da mesma forma eu vou espalhar essa massa aqui em cima da bancada com bastante farinha, ou o necessário para ela não grudar na bancada.
E essa massa, olha, ela é bem mais fofa, bem mais elástica do que a integral. E aí, para você fazer o formato do pão nela, é mais trabalhosa. Por isso que a gente coloca bastante farinha de trigo aqui, ó. A gente dá a última dobra nela. Que ela fica mesmo molenga. Só que essa eu vou colocar ela, por ela ser mais molenga, dentro de uma cesta de bambu para dar um formato nela melhor. Isso aqui, ó. Também vai um paninho para tampar e descansar 1h30. Durante essa 1h30, a massa ela vai crescer e se ela estiver dentro de uma forma, ela vai pegar esse formato da forma, tal qual aquela de vinil ou de bambu, se você tiver em casa. O importante é que você usar uma forma antiaderente e se não tiver uma que você, principalmente essas de metal, você forre ela com bastante farinha de trigo, porque a massa vai colar na hora de assar. E isso é muito importante. Daqui a pouco daqui 1h30, quando essa massa estiver pronta, a gente volta pra gente assar esse pão. Porque tem um detalhe aí também. Pode desligar. Bom, cresceram um pouquinho, já estão aqui para ir assar, só que antes de assar, eu liguei o forno a 240 graus, meia hora antes de assar. Vou fazer um corte aqui na diagonal, com uma gilete ou com uma faca, nas duas massas, entrando mais ou menos uns 5 milímetros dentro da massa de ponta a ponta. Só que antes da gente levar no forno, a gente vai jogar um pouco de água para deixar a casca mais crocante. E vamos lá. Espera aí. Depois de assar 45 minutos no forno a 220 a 240 graus, agora deixar ele esfriar, mas jamais ponha numa bancada. O ideal é colocar ele em cima de uma própria tampa do fogão. E olha só, estou colocando na própria aquela gradinha do micro-ondas, que fica perfeito. O ideal é que o vento passe por baixo do pão, tem que deixar ele esfriar assim. Se você colocar ele numa bancada, vai criar uma umidade ali embaixo, aí pode até mofar. Então tem que tomar cuidado. E aí, pessoal, vocês lembram que aquele pão que foi pro forno? Já saiu do forno, já esfriou. Lógico, né? Tá guardado aqui. Ó, e nada de levar para geladeira, porque se levar para geladeira, qualquer pão que seja, ele vai ficar duro. Esse é o de farinha branca e esse é o de farinha integral. Vai ver que é um pão que ele é duro por fora, é mais crocante a casca
E aí, esses pães, vale a pena você rasgar eles assim, ó, igual o pão italiano mesmo. Olha isso aqui. Ah, quer ver de perto? Não seja por isso, ó. Olha isso. Olha a textura desse pão. Ai, ai. Tá bom, eu já até ensinei aqui. Se esse pão você guardou congelado, para congelar, né? Você não vai consumir ele tudo. Só passar um pouquinho de manteiga nele, colocar numa chapa ou numa frigideira, esquentar. Ele vai ficar com uma cor dourada e vai ficar maravilhoso para você comer qualquer hora. Já tivemos 2 aulas com os 2 pães, farinha integral e farinha branca, comum, sem ter mais nada. Mas nas próximas receitas eu vou colocar alguns outros ingredientes de recheio, vocês vão adorar. Acabou, acho que agora é cuidar do nosso levain. Sempre lembrando, de 2 em 2 semanas tem que alimentar o nosso coitadinho, não pode deixar ele esquecido na geladeira. E é aquele esquema que eu já falei, a quantidade de fermento, você coloca o dobro de água e 3 vezes o triplo de farinha de trigo, seja integral ou branca. Aí você sempre vai ter um fermento refrescado. E aproveita para refrescar uma quantidade maior, porque um bocado você vai para a geladeira, volta, e o restante você faz o pão. E é isso, e até mais.